Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um Centralcast. Jader Bernardes, Fernanda Corsan, mais uma vez vocês aí com a gente, contribuindo para o crescimento do reino de Deus através dos nossos vídeos, né, das nossas conversas aqui, que tem abençoado muito a nossa vida e creio que a sua também. Curte, continue compartilhando e continue comentando aqui também. E temos uma novidade. Jader, conta pro pessoal a novidade. É verdade. Então, olha só, você está aí curtindo o vídeo, nós temos procurado fazer um conteúdo melhor possível, né? Nos esforçado em fazer um conteúdo bacana para abençoar a sua vida, né? E você talvez seja um empresário, tenha um comércio, alguma coisa, falei, gostaria de expor a minha marca aí. Com certeza. Né? Expor o meu produto, alguma coisa, você queira colaborar com o Centralcast, entre em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem ali no Instagram. No direct. Isso, no direct do Centralcast. E ali a gente conversa melhor. Uhum. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, que é o que interessa, né? O nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, Pastor Fabrício. Seja muito bem-vindo, pastor. Está aqui, se disponibilizado para compartilhar a sua história, a sua vida. Que Deus te abençoe e com certeza a história dele vai abençoar a sua vida. É verdade, com certeza. Pastor, queria que você falasse um pouco sobre a sua origem, né? Onde você é campista mesmo, né? Como é que se deu o seu desenvolvimento, se você é de um lar cristão. Amém. Primeiramente, eu gostaria de estar louvando a Deus por essa oportunidade, estarmos aqui, compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vida e trazer esse trabalho tão abençoador que tem alcançado vidas, não só na nossa nação, como também em outras demais nações. Bom, eu sou nascido e criado em Campos dos Goytacazes mesmo, tá? A terra do índio, como todo mundo fala, né? É verdade. Sou daqui, nascido e criado, do bairro de Guarulhos, sempre do lado de lá. Passei toda a minha infância ali mesmo, ali, durante todo aquele período ali. Só me mudei para o lado de cá, que já é o lado do centro, depois a partir do momento que eu me casei. Mas toda a minha infância foi tudo ali mesmo, em Guarulhos, em vários bairros por ali, sempre mudando, porque a gente sempre morou de aluguel no período que eu morei com a minha mãe, então a gente sempre estava se mudando, se locomovendo de um lado para outro, mas sempre pelo lado de Guarulhos aqui mesmo. Certo. Ah, que legal, pastor. E como é que foi esse processo? O senhor nasceu assim, em um lar evangélico, já família cristã, origem cristã, como é que foi isso aí? Olha, lá em casa ninguém nunca lá foi crente. A única pessoa que sempre caminhou foi a minha avó, Francisca Alcé, que hoje é falecida. Ela que sempre caminhou na igreja. Depois de um tempo a minha mãe passou a caminhar, mas depois se afastou, ficou uns 8 anos afastada. Só foi retornar para a presença de Deus depois que eu me converti. Aí nessa que eu me converti, foi através da minha vida que a minha mãe retornou. Mas lá na minha família ninguém nunca foi crente. Dos meus irmãos por parte de mãe e pai, que eu tenho irmãos tanto parte só de pai como parte só de mãe e pai. Esses ninguém são crentes. Já do parte de pai eu já tenho 3 irmãs que frequentam a igreja. Na minha casa eu sou o filho caçula, caçulinha da mamãe, de 5 irmãos, mas o único crente lá no momento dos meus irmãos parte de mãe e pai, somente eu, por enquanto. Como é que foi o seu desenvolvimento? Você era uma criança tranquila, calminha, não dava trabalho em casa, sua adolescência, como é que foi? Rapaz, eu sempre dei muito trabalho, desde novo sempre dei muito trabalho, sempre gostei de aventura e sempre fui criado assim, solto, né, nas ruas, né, naquela época podia, hoje o negócio está mais tenso. Então sempre fui aventureiro, sempre estava aprontando, sempre estava se machucando, sempre estava se quebrando. Já cortei o pé, eu mesmo costurei. Chegou no Ferreira Machado, os médicos ficou bizarro, que eu nunca viu daquilo. Deus. Eu com 7 anos de idade. Então, essas coisas de criança. Jesus, amado. Pastor. Agora o pastor só brincava assim nas ruas, estava sempre, né? Sempre os nas coleguinhas. ruas. E essas amizades, elas trouxeram algum impacto ruim para sua vida? Como é que foi esse impacto das amizades que teve? Esse pedaço da infância aí era tranquilo? O que acontece? Quando eu tinha aproximadamente uma faixa de uns 14 anos, 14 para 15, 16, foi onde eu já comecei a ter um certo tipo de amizade, crianças mesmo que cresceram juntamente comigo e começaram a pegar um outro tipo de caminho na vida, um caminho errado. Então, naquela ali, a gente começou a beber, já logo novo, com 15, 16 anos, começamos a nos envolver com droga, e uma coisa puxa a outra, um abismo puxa outro abismo. Como nós fomos dar por si, estavam todos nós, com 15, 16 anos, já viciados em drogas, e tudo aquilo que tinha para oferecer, né? Porque quando se tinha dinheiro a gente usava, e quando não tinha a gente dava o nosso jeito.
praticava assalto, praticava crime, enfim, a gente fazia aquilo que estava ao nosso alcance para tentar suprir aquela nossa necessidade naquele momento, aventura, coisa de jovem mesmo. Então essa sua entrada assim, né? Porque uma coisa é você tá curtindo, entre aspas, né? Com a galera, com os amigos, fazendo coisa errada, bebendo, né? Agora outra coisa é você já entrasse numa linha mais perigosa, né? Que é uma linha do crime, de prática assim. Essa sua entrada foi em virtude da questão das drogas, de se sustentar nisso, ou foi simplesmente pelas amizades, pelas influências? Por que você chegou a trilhar esse caminho aí? Jader, foi assim, um pouco de cada coisa, porque a princípio foi um envolvimento com as drogas. Quando a gente começou a se envolver com droga, eu digo a gente, eu digo todos nós que estávamos naquele momento ali, começamos a se envolver, a gente começamos a ter contato com traficante, começamos a ter contato com boca de fumo, aí começamos a ter contato com armas, porque tudo facilita. Porque eu acredito uma coisa puxa a outra, isso, né? Pelo fato de uma pessoa se envolver com droga, eu acho que não tem diferença entre o bandido e aquele que usa. Eu acho que se envolveu com droga, você está sendo marginalizado, está cometendo um crime, está fazendo aquele movimento ali funcionar. A princípio era isso. Mas quando começou a bater aperto, necessidade, já ficou com dificuldade de conseguir emprego, porque eu sempre trabalhei, desde a minha infância eu sempre trabalhei. Mesmo estando envolvido com a vida errada, metido com droga, eu sempre trabalhei. E quando as pessoas que me davam trabalho na época souberam que eu estava metido com isso, fecharam-se as portas para mim. Entendi. Então, o meu recurso foi qual? A porta fechou de trabalho, as portas do crime abrem. Então, dentro daquela facilidade, foi a gente começamos ali, de um pouco período que eu mexi com tráfico de droga, criança, um pouco período ali já começamos a nos envolver, e depois eu vi que o negócio era muito sério, eu logo pulei fora, os meus amigos continuaram, e eu tentei voltar a trabalhar. Continuei trabalhando, mas sempre quando as coisas apertavam, era para aquela situação ali de facilidade, de tentar melhorar as coisas, que a gente acabava entrando, porque todo o acesso era fácil. Se eu precisasse de uma arma, eu tinha quem me emprestava. Se eu precisasse de um veículo, eu tinha quem me emprestava. Então, toda a segurança que eu achava que naquele momento eu podia ter, era oferecido por eles. Então, isso acaba facilitando para jovens como eu daquela época se ingressar na vida do crime. Entendi. Quanto tempo durou, em média, assim, Bom, o tempo eu comecei do crime, aproximadamente com 16 anos de idade a praticar crime mesmo, tá? Usar droga foi de 15 anos em diante, mas quando foi com 16 para 17 eu comecei a praticar o crime mesmo. E comecei, como eu falei inicialmente, mexi com tráfico de droga, depois começamos a assaltar, aí era saidinha de banco, era alguma loja, enfim, era esse tipo de crime assim, que a gente cometia, que gerava aquele dinheiro para a gente poder comprar o que a gente queria, né? Como naquele certo tempo, queria uma roupa, queria um calçado, era assim que a gente se virava. Porque eu nunca tive pai para me dar nada, a minha mãe com 5 filhos, sem marido, então tudo que eu tinha era o que eu conquistava com o meu trabalho. E quando eu parei de trabalhar, eu tive que passar a conquistar com a vida errada que eu vivia. Interrompeu quanto tempo? Quanto tempo que durou? Só depois que eu fui preso, que parou, porque não tinha como mais. Quantos anos você foi preso? Eu fui preso, agora não sei se foi com 20 ou 21 anos de idade, mais ou menos nessa Durou, faixa então, aí. entre 16 e 21 anos uns ali, 5 né? a 6 anos envolvido, assim, literalmente. Até que no período que eu estava no presídio também, eu acabei ainda me envolvendo lá dentro ainda, né? Pela situação e tal, as facilidades que a gente tinha lá dentro lá, de uma certa forma, acabava compartilhando com a vida do crime também. Mas parar de vez mesmo foi depois que eu conheci Jesus como meu Salvador, que aí a gente largou tudo para trás e começamos a trilhar uma jornada nova. Pastor, conta pra gente como é que deu assim, a sua prisão. O que aconteceu? O que acontece? A nossa prisão foi na cidade mesmo, de Campos 50 Casas. Embora eu já estava envolvido na criminalidade já há um período, mas os tipos de crime que eu fui preso aqui na cidade, eu nunca tinha feito aqui. Sempre fazia fora da cidade, em outros estados, enfim, onde a gente fazia os trabalhos que a gente fazia, praticava um certo tipo de crime. Aí no período que a gente decidiu a fazer, foi numa loja muito famosa, muito conhecida aqui na nossa cidade, e lá a gente foi preso em flagrante, tá? Houve uma resistência, troca de tiro com o policial. Meu Deus. Teve mais 3 companheiros meus, que um caiu baleado ali na perna, naquele período, e os outros 2 conseguiram sair fugindo, correndo, e eu também consegui sair correndo. Mas algumas quadras depois ali, já cansaço, porque eu não tinha preparo físico,
porque a vida era só de droga, bebida, cigarro, então não tinha preparo físico para correr, não aguentei correr muito. E onde eu caí e acabei me rendendo, e ali fui encaminhado para a delegacia, onde fiquei ali no período ali de uns 2 a 3 dias, depois transferido para a casa de custódia, e dali para lá foi só a porta se fechando. Meu Deus. Pastor, conta um pouquinho, pode ser resumidamente ou fique a seu critério. Como é que foi sua trajetória dentro do presídio, desde o dia que o senhor entrou até o dia que veio a conversão, né? Sim. Conta pra gente. Foi um desafio muito grande, uma tarefa muito difícil, conviver, né, dentro do cárcere, porque a gente está aqui fora, a gente tem uma ideia, mas agora quando você está lá dentro, no dia a dia, a realidade é outra, completamente diferente. Embora eu não estava enganado do que eu fazia cá fora e sabia da realidade que me aguardava se um dia eu viesse parar lá. E o desafio foi grande, porque eu fiquei no período de uns 5 a 6 dias no castigo, antes de entrar para dentro da cela mais ampla, né, para estar no convívio com outros presos, que é a parte da triagem. Fiquei ali entre 5 dias. Nesses 5 dias ali, sem banho, sem roupa, sem nada. Sem nada, deitado numa pedra gelada. E peguei resfriado, dei febre. Logo nos 2 primeiros dias já dei febre. Enfim, depois fui levado lá para dentro, no convívio de outros presos, aproximadamente de 90 a 100 presos, numa só cela. E ali a gente convivia. Só tinha 60 comarcas, só me engano, acho que é isso mesmo, 60 comarcas, 30 em cima e 30 embaixo. Então, 60 presos tinha cama. Os outros mais 40, 50 comarca, era tudo deitado no chão. É cama? É cama, isso. Lá a gente chama de comarca. Então, 60 tinha onde deitar e dormir. Os outros 50 que tinha, 40... tinha que se virar pelo chão. Normalmente é quem chegava depois ficava quem chegava depois já ia direto pro chão, mas poderia comprar, né? Porque lá tem preso que às vezes vendia. Não tinha uma visita, o recurso que ele tinha era vender a cama que ele tinha. Ele vendia a cama para quem chegava, o cara ia para a cama. E ali ele deitava, esperava alguém ir embora, ganhasse a liberdade para ir embora, aí ele vai e assumiria aquela cama, tinha aquela vez. Assim era a rotatividade lá dentro. As represárias, né, dos funcionários, que ninguém lá é tratado com carinho, né? Se quisesse ser tratado com carinho, não iria para lá. E essa era a nossa realidade lá. E assim, com relação eu não sei se você chegou a integrar algum tipo de facção, eu não sei como é que é essa divisão dentro do presídio, porque existe até esse risco também, né? Existe. Lá na minha época tinha essa questão de facção, dividir, separar. Lá é pavilhão 1, pavilhão 2. Aí tinha a área de uma facção e da outra facção rival. Como eu não fazia parte de facção nenhuma, mesmo estando metido com essas coisas, mas eu não fazia parte de facção, porque o artigo meu era 157, então eu não fazia parte de facção. Então, se eu chegasse lá, eu poderia ir para onde eu quisesse. Eu ia ser bem recebido. Isso é mais para quem trabalha na área de tráfico de droga, quem se envolve nessas coisas. Mas eu fiquei no pavilhão 1, onde já era uma outra facção do pessoal que já mora do lado de cá. E foi onde eu optei de ficar por ali, mas nunca teve esse atrito de guerra, de briga, de confusão, não. Tinha as confusões, mas perante os presos ali mesmo, mas só não chegava a passar de bate-boca, não, porque o pessoal mesmo lá não deixava brigar, lá o pessoal tinha na cabeça que era só para tirar a sua etapa e sair, porque quanto mais problema você arrumar, mais tempo você fica lá. E ninguém quer ficar lá, porque a alimentação não é boa, o convívio não é bom, o tratamento não é bom, enfim, nada lá é bom. Nada lá é bom. Então, ninguém quer ficar lá por muito tempo. E como é que se deu assim, o seu processo de conversão? Inclusive, o pastor Fabrício está aí no processo de escrever um livro, né? Sim. Em breve ele vai estar lançando aí. Você adquire o livro do nosso pastor, que ele vai contar com detalhes, né? A sua trajetória, a sua vida lá, né? E você conta que você se converteu dentro do presídio, né? E como é que foi esse processo? Queria que você compartilhasse um pouco, porque às vezes a gente acha que lá dentro realmente você vai ganhar marcas ruins, mas você teve muitas coisas ruins, com certeza, experiências ruins lá dentro, porque é um ambiente, como você está falando, muito difícil, mas também você foi marcado lá numa coisa muito fantástica, né? Que foi o selo do Espírito Santo. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente aí sobre esse processo de você estar lá e você, de repente, se encontrar com Jesus lá dentro. Bom, irmãos, a experiência de ter conhecido Jesus dentro do presídio foi uma das melhores coisas que me aconteceu lá dentro, claro, né? E uma das boas coisas, porque embora eu estava num lugar muito horrível, muitas coisas boas me aconteceram lá. O nascimento do meu filho, Gabriel, nasceu no período que eu estava lá.
Então, foram várias coisas boas que me aconteceram lá. Pessoas que eu conheci, mesmo pessoas que estavam envolvidas na vida do crime, hoje também têm a sua vida mudada. Eles não são crentes como eu sou, mas largaram aquela vida devido às conversas que a gente tinha lá ao longo dos anos que eu fiquei lá dentro, em torno aí de uns 3 anos e 6 meses, quase 4 anos. Então, eu adquiri algumas amizades. A minha convenção lá foi o seguinte: embora eu ter passado por todo esse processo cá fora para depois parar lá dentro, eu tinha sido avisado, despertado pelo próprio Deus, no período que eu fui fazer uma visita numa igreja, com uma irmã minha que estava frequentando na época, e Deus lá usou um pastor, dizendo que Deus tinha uma obra a realizar na minha vida. Isso antes de você parar de eu ir lá. preso, antes de eu parar lá. Que existia essa obra e que Deus iria fazer essa obra. E se eu não aceitasse Ele como meu Salvador naquele culto, Ele ia permitir que eu viesse parar dentro de um presídio. E eu não aceitei a proposta de Deus, né? Falando assim, melhor dizendo, não aceitei a proposta de Deus. Pagou para ver. Paguei um alto preço. E quando eu me dei por mim, eu estava dentro do cárcere. E um belo dia eu estava na cela, normalmente, e fui chamado para ir ao médico lá dentro, porque eu estava com dificuldade para dormir. Voroço, barulho muito grande, estava com dificuldade para dormir. E quando eu estava lá dentro, eu já tinha decidido que não iria usar mais droga, não fazia mais uso de droga, mesmo estando lá dentro. Fui até a enfermaria para receber atendimento, e foi eu e meus outros demais presos, de outras celas. Aí, num determinado momento, a atendente, a enfermeira, saiu. Aí, preso, sabe como é que é? No tudo mau costume, teve um lá que pegou uns remédios sem a autorização da enfermeira. E aquele negócio, se um faz algo errado na sua frente, você não pode dizer quem foi que fez. Você não pode caguetar, que era o linguajar usado. Você não pode caguetar. Quem viu, fica quieto. Todo mundo paga o preço, como se tivesse feito, ou do caso contrário, você fica taxado como um caguete. Isso aconteceu. O rapaz pegou, nós ficamos quietos, ninguém falou nada. Beleza. A enfermeira veio, ela não deu por falta o remédio a princípio, e nós fomos atendidos, ela deu os remédios para a gente que a gente precisou, e eu retornei para a cela. Passou uns 10 minutos após, um funcionário parou na frente da grade, me chamou, falou assim: rapaz, você que é Fabrício? Falei: sou eu mesmo. Ele abriu, entrou para dentro da cela, falou: rapaz, eu quero os remédios que você pegou lá. Eu peguei os remédios que a enfermeira me deu e passei para ele. Ele falou: não é esse não, eu quero os outros remédios, são remédios de dormir. Eu falei: rapaz, eu não peguei remédio não. Ele: rapaz, estava você e os outros, vou levar todo mundo então, já que ninguém ia falar. Foi quem? Vou levar todo mundo. Aí nessa que ele entrou na cela, ele deu uma geral e encontrou telefones, várias coisas dentro da cela. Inclusive um telefone ele encontrou embaixo da minha cama, da minha comarca no caso. E ele perguntou de quem era aquela comarca. Ninguém falou nada. Claro, ninguém fala nada. Ninguém falou de quem era a comarca, mas tinha uma foto minha da minha esposa em cima da cama. Ele olhou para a foto, ele me conheceu. Ele falou assim: rapaz, você tá todo enrolado. Você pegou o remédio, agora tá com o celular embaixo da cama, bora. Meu Deus. Me levou para o castigo. Aí, nesse período que eu estava lá no castigo, o castigo é um ambiente fechado, de 2x2, não tem luz, e você fica sozinho ali. Não tem janela? Nada. Naquele tédio danado, e eu, naquele desespero, naquela aflição de alma, sem saber o que fazer. Só tinha uma Bíblia de origem católica, minha esposa tinha me dado, que na época ela pertencia à Igreja Católica, e eu abri para ler, mas não entendia nada do que estava escrito, fechei, e ali eu sentei e fiz uma oração mesmo. Sua primeira oração? Não foi a primeira exatamente, mas eu fiz uma oração ali, falando: Deus, por que eu estou aqui? Quando é que você vai me tirar daqui? Eu estou sozinho aqui, envia alguém, um companheiro, alguém para me conversar, não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui. Estou cansado de sofrer, desabafei com o Senhor. E quando foi na manhã seguinte, chegou um preso lá, que veio da rua, um pastor, tinha sido preso, um engano, assaltaram uma loja dele, e ele reagiu ao assalto, ou o bandido interpretou que ele estava reagindo e se atracou, enfim, saiu correndo, deixou a arma, aí os policiais vieram para poder prestar a ocorrência, encontrou a arma, não acreditou na versão do pastor, que era dono de uma loja que ele tinha, e acabou levando preso por porte de arma. E ele estava lá injustamente, no mesmo castigo que eu. Quando ele entrou na porta, eu vi um semblante diferente nele. Eu falei: rapaz, não sei o que esse rapaz está fazendo aqui não. Aí ele sentou, pediu para sentar. Posso se sentar aqui? Eu falei: pode. Aí ele se assentou, começou a contar a história dele, começou a pregar o evangelho orando.
quando eu dei por mim de ouvir ele, com 10 minutos eu já estava chorando e levantando a mão para Jesus. Porque uma coisa é você ouvir um homem letrado, outra coisa é você ver um homem cheio do Espírito Santo, é outra coisa completamente diferente. Verdade. E fez aquela diferença naquele momento. Ali eu levantei a minha mão para Jesus e comecei a minha jornada de fé. Glória naquele a Deus. momento. Glória a Deus. Coisa linda. Impressionante, né? Nossa. Pastor, e como é que foi a sua notícia, né? Quando você recebeu a notícia que a sua esposa estava grávida do seu primeiro filho, né? E o impacto disso no seu futuro? Como é que você recebeu com essa certeza. notícia? Nesse período eu estava ainda na casa de custódia. Não tinha ainda sido sentenciado. Estava esperando o julgamento. Fiquei lá 1 ano esperando o julgamento. A justiça me massacrou de todas as áreas, mas em tudo isso eu vi que era a própria mão de Deus, que ainda não estava no meu tempo. Depois eu fui transferido para o presídio. Eu fiquei 1 ano na custódia, no presídio já fiquei 2 e alguma coisa, quase 3, beirando os 4. Então a minha esposa, a gente tinha a nossa visita íntima lá, né, que todo preso tem, sentenciado, que era de 15 dias, 2 vezes ao mês. E nesse período aí, ela engravidou. Ela engravidou, eu estava lá, não tinha ainda me convertido ao Senhor, porque houve essa questão lá na cela, mas foi só aquele momento que eu aceitei Jesus ali, mas não tive mais caminhada nenhuma, Suporte, não tinha igreja, né? não tinha pastor, não tinha nada, então foi só uma marca. Um momento, Um momento que ficou ali. E nessa eu fui para lá, para o presídio, fiquei ali nesses 2 anos e pouco. Aí um belo dia ela me ligou, falou assim, você está sentado? Eu falei assim, tô sentado, porque eu tinha aparelho de celular lá. Aí ela falou assim, olha, você vai ser pai. Aí eu parei, fiquei digerindo aquela informação em 5 minutos. Choque, né? Ela, tá tudo bem aí? Eu falei, tá tudo bem. Impactado, né? Porque não é todo dia que eu ouvo alguém dizendo, você vai ser pai. E era algo que eu queria, é algo que eu sempre sonhei em ser pai um dia. E quando ela me deu essa notícia, eu parei, eu falei, opa, calma aí. Agora mudou tudo. Agora já não é só mais eu. Agora existe alguém que depende de mim. E ali, Deus já estava trabalhando, já começou com aquele mover todo, e eu comecei a já pensar no futuro, do que seria para o meu filho, até que um belo dia, no pátio de visita ali, eu conversando com a minha mãe, que a minha esposa já estava prestes a ganhar, né? E eu falei para ela não ir na visita, por questão de ter que abaixar, enfim, sacrificar, ela já estava próximo de ganhar. Aí eu vendo aquelas crianças correndo para lá no pátio de visita, eu olhei tudo aquilo, aí eu falei, eu imagino que era o Espírito Santo já na época, né? Falou assim, aí rapaz, isso aí que você quer para os seus filhos? Crescer aqui dentro, na porta de cadeia? Tem certeza? Esse é o exemplo que você quer dar para o seu filho? Se seu pai hoje estivesse vivo, você gostaria de estar aqui visitando ele para te ver? Porque eu perdi meu pai muito cedo, com 1 ano de idade, aproximadamente. Então, ele falou, aí o Espírito Santo falando comigo, você sabe como que é difícil crescer sem pai, você viveu isso. Você quer que o seu filho sofra a mesma coisa que você? Nossa. Você nunca teve um pai? Porque uma coisa é alguém te falar, outra coisa é o próprio Deus falar dentro de você. Isso muda completamente. Você recebe com mais impacto essa informação. Aí eu parei, aí lembrei que a minha mãe era crente, virei para ela e falei assim, mãe, a senhora já frequentou a igreja, não já? Ela falou assim, já frequentei e tal. Como é que é ser crente? Ela falou, é bom, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, você tem paz, você tem alegria e tal, não sei o quê. Aí eu fui e perguntei, mas por causa de que você parou? Já que ser crente é tão bom assim, por que a senhora desistiu? Aí ela deu a explicação dela lá, que eu preferia não coisar aqui. Aí eu falei, não, mãe, beleza. Ela falou, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, mãe, porque eu estou cansado disso daqui, eu não quero isso aqui para minha vida mais não. Eu pretendo mudar de vida, pretendo até entrar para a igreja. Ela é mesmo? Eu falei, pretendo entrar para a igreja. E eu vou ser crente mesmo, não vou ficar com esse negócio de entrar para a igreja, sair da igreja, não. Vou criar meu filho, nem que eu tenha que sair do estado, sair da cidade, para criar meu filho em paz, sossegado, porque eu não quero que meu filho cresça num lugar como esse. Eu também não pretendo mais viver a vida que eu vivia lá fora, não. Eu quero viver uma nova vida. Glória a Deus. E ali eu fui sentindo o impacto, o poder de Deus. Retornei para a cela após isso. Frequentei um culto que tinha lá dentro lá. Tinha culto todo santo dia onde eu estava. E no momento ali daquele culto ali, eu fui lá, levantei as mãos para o Senhor, o Espírito Santo de Deus encheu a minha vida e hoje eu estou aqui dando esse testemunho maravilhoso para todos vocês. Glória a Não Deus. está aqui no Glória nosso a Deus. roteiro não, mas eu tive uma pode ficar à curiosidade. Como que foi quando você viu o seu filho assim pela primeira vez? Que foi dentro do presídio, né? Sim. Como que foi? Foi. Conta. Ele nasceu com 10 dias após, 10 ou 11 dias aproximadamente, ela foi me visitar.
E levou ele. Quando levou ele, eu já estava crente. Nossa. Eu já tinha me convertido quando ele nasceu. Quando ela me deu a notícia, eu ainda não estava, mas faltava acho que 2 meses para ele nascer. Eu tomei a minha decisão de fé. 2 ou menos de 2 meses, eu tomei minha decisão de fé. Já virou assíduo no culto que tinha tudo, lá? Tudo, já da forma que Deus queria mesmo que eu estivesse, eu estava. Aí ela veio, eu peguei ele no colo, né? Chorei bastante. Menino branco, gordo, uma sensação maravilhosa. E Deus falando comigo, agora você está pronto, você tem uma grande missão de criar seu filho, cuidar da sua esposa e cuidar daquilo que eu vou entregar nas suas mãos quando você sair. Nossa, glória a Deus. Coisa linda, né? E assim, aí eu acredito que esse mover de Deus sempre, né, ele vai resolvendo as coisas na nossa vida. Sim. Acredito que na sua vida também foi assim, né? Você ficou um tempo, você saiu. Tem algo mais em que eu possa... Eu sabia que isso ia acontecer. Quando pintou o Pibi, eu falei, a Siri conheceu minha voz aqui, ó. Pra tomar um cadinho d'água. Eu falei, a Siri vai falar com ele. Pastor, então, como o senhor acabou de falar aí, você viveu um tempo ali já participando dos cultos que tinha dentro da cela, né? E como se você contou, né, no seu livro, né, que está para sair aí, mas você já compartilhou comigo, né, algumas informações ali. Eu achei uma informação interessante, que sempre tem um líder, né, que dirigia o culto, né, só que em um determinado momento esse líder saiu e acabou caindo nas suas mãos. E como é que foi isso, né? Recém-convertido, né, dentro do presídio, de repente se tornou líder do culto. Como é que foi isso aí? Rapaz, foi muita surpresa da minha parte, né? Porque eu esperava muita coisa, menos isso. Porque a gente tinha acabado de se converter, acho que não tinha nem 2 meses ainda, completar 12 meses de crente. Mas desde quando eu aceitei a fé, eu sempre levei muito a sério as coisas de Deus, sempre levo muito a sério. Então eu já comecei a orar, me consagrar desde o início. E esse pastor que me ganhou para Jesus lá teve um marco muito grande na minha vida, porque ele tinha uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração, ele estimula outras pessoas a ter uma vida de oração. Então ali eu comecei a jejuar, orar, ler Bíblia muito rápido, muito cedo. Com 1 semana de crente eu já tinha lido 6, 7 livros da Bíblia, porque lá o que eu mais tinha era tempo. Então o tempo que eu tinha ali, eu aplicava tudo em Deus. Então é aquela coisa, quanto mais entrega, se achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Então, na medida que eu ia me aproximando de Deus, eu ia me enchendo de Deus, recebendo de Deus, e não tinha para onde ir essas informações todas. E elas iam ficando ali, guardadas, até que um belo dia o pastor chegou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho algo sério para te falar. Eu falei, sim, pode dizer. Ele falou, rapaz, eu estou para sair, Deus já falou comigo, eu vou sair muito breve. Eu falei assim, que bom, graças a Deus. E ele falou para mim, rapaz, nessa que eu for sair, quem vai ficar aqui no meu lugar vai ser você. Eu falei, mas como assim? Meu Deus. Como assim eu vou ficar no seu lugar? Que isso, pastor? Ele, não, rapaz, porque dentro dos demais que frequentam os cultos aqui, a pessoa mais apta a estar aqui é você. Embora você for o último da fila, mas para assumir o que Deus tem, você é o primeiro. Nossa. Aí eu falei assim, pai, mas como isso? Ele, pai, fica tranquilo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu falei assim, mas quando você vai sair? Ele, pai, quando eu não sei, mas Deus já falou comigo que é muito bem breve. Eu falei, pastor, mas eu sou casado, mas eu não sou batizado. Ele falou, meu filho, pela necessidade da obra, do trabalho aqui dentro, Deus não está preocupado com isso não. É melhor que você fique na frente sem ser batizado do que a igreja feche. Aí eu falei, pastor, então tá bom. Aí a partir desse aviso, logo no outro dia, ele já me colocou para dirigir o culto mesmo com ele presente. E com mais 2 dias, com 3 dias depois, ele ganhou a liberdade. Nossa. E a igreja caiu no meu colo. E eu me senti um Josué, sentindo a falta de Moisés, sem saber o que fazer no meio daquele grande rebanho. Fiz o que Josué fez, fui orar, falar com o Senhor. E Deus preparou tudo. A princípio eles começaram a frequentar, continuaram frequentando, vinha, pedia oração. E foi um impacto muito grande a minha convenção ali naquela cela ali, porque eu convivi com eles foram quase 3 anos ali dentro. Então, as práticas erradas que eu fazia igualmente a eles viram a minha mudança e a minha transformação. Então, eles viram que eu não estava de brincadeira. Então, eles levaram a sério o trabalho nas minhas mãos, como se estivesse na mão do próprio pastor Joel.
Eles falaram, não, verdadeiramente você está espírito em verdade, porque a gente já fizemos coisas aqui, que o senhor fez parte, então a gente sabe que verdadeiramente você está com Jesus. Então eles começaram a caminhar, a frequentar. Mas aí passaram-se, acho que de um mês ou 3 semanas, eles começaram a desanimar. Aí um foi para droga, outro foi voltando, retornando. Quando fui ver, a igreja fechou. Meu Deus. Eu fiquei com aquela sensação de decepção, né? Eu falei, rapaz, acho que foi a minha incapacidade, achando que eu que era o culpado. E o inimigo começou a usar isso como uma ferramenta, né? Falando que eu sou inútil, que eu acabei com a igreja. Eu falei, meu pai, como é que eu vou conviver com isso agora? E com 2 dias, as portas se abriram, eu fui embora também. Era porque tinha que fechar mesmo. Eu ganhei minha liberdade. Olha. Eita, nós. Agora, essa liberdade, né? Chegou o dia de sair. Sim. E o coração? Teve medo de sair, de encarar a sociedade novamente? Afinal de contas, foram muitos anos fora de tudo, né? Sim. O meu maior medo não foi nem de encarar a sociedade, porque eu estava batizado com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não tem medo. Então ele é encorajado. Eu tinha medo, receio da minha vida antiga. Não que ela viesse a voltar à tona. Mas as pessoas, as inimizades que eu fui adquirindo com o passar dos anos envolvido, a gente acabou adquirindo inimigo. Então esse era meu maior medo. Portanto, era meu pensamento de não ficar nem na cidade, ter mudado de outro estado, enfim. Mas até que um belo dia eu recebi uma palavra profética, porque nós servimos um Deus que tem boca que fala, e nessa palavra que eu recebi, eu fui encorajado a permanecer na cidade, onde eu estou até o dia de hoje. Nunca saí daqui, só saio para pregar e já logo volto, entendeu? E continuo aí, caminhando com o Senhor. Amém. Glória a Deus. E o pastor é um pastor itinerante, então se você está assistindo a gente aqui de uma outra igreja, de algum outro ministério, pode convidar que ele vai lá, tá bom? E vai pregar. É isso aí, pastor? Sim. Pastor, como é que foi assim? Porque o senhor compartilhou também comigo também a respeito de uma questão que eu já não entendo muito bem. Aí você explica pra gente aí a questão de perdão de pena. Ah, sim. Né? Como é que foi receber essa notícia, né? De uma coisa que parece que não é uma coisa muito normal, né? Digamos assim. Como é que foi esse processo? O que acontece? Eu fui condenado a 10 anos e 6 meses de prisão no artigo 157, que é assalto à mão armada. Não sei se o processo ainda continua o mesmo, se o artigo continua o mesmo ou se mudou. Graças a Deus faz tempo que eu não me envolvo com essas coisas. Então, o que acontece? Por eu ter cumprido aí quase 4 anos, 3,8, 3,9 aproximadamente, eu fiquei com uma dívida. Então, você soma aí, diminui, né? De 10,6 para 3,8, 3,9. Então, eu fiquei com quase 7 anos de dívida. Como eu saí em liberdade condicional, eu tinha que ficar assinando de 3 em 3 meses. No presídio Tinoquim, que é o presídio feminino aqui da nossa cidade. De 3 em 3 meses eu ficava assinando. Mesmo com a minha liberdade de rua, eu tinha que estar lá assinando de 3 em 3 meses, que era uma dívida com a justiça que eu ainda permanecia. Ela acabaria agora, em 2022 ou 2023, eu acho. Mas com tanto tempo que eu já não me recordo bem. Então, depois de 2 anos eu assinando, um belo dia eu cheguei lá e o funcionário me botou numa salinha. Quando eu entrei na salinha, ele botou o cadeado na grade. Quando ele botou o cadeado na grade, trancou, eu falei, opa, aí não. Tem um negócio estranho. Eu tô vindo aqui há 2 anos, isso nunca aconteceu, pô. Eu cheguei, o cara botou o cadeado, trancou, eu me senti prisioneiro de novo. Eu falei, Jesus me livrou, e o diabo quer me prender? Não pode. Aí eu parei, perguntei para ele, falei, o que houve? Ele falou, não, porque a sua planilha aqui de você assinar a sua condicional não está aqui presente. E alguma coisa houve, porque quando não está, ou o juiz mandou te recolher, ou você ganhou um perdão de pena, coisa que eu acho impossível. Eu falei assim, rapaz, então você pode abrir isso aí que eu ganhei perdão de pena. Aí ele falou assim, será? Eu falei, rapaz, eu creio num Deus que faz milagre, falei com ele. Aí ele falou assim, então tá bom, espera aí. Aí saiu, foi lá na sala dele lá, ligou pro sistema penitenciário, que é a SEAP, baixou a polícia em mim de todos os presídios da face da terra que estavam no caminho dele, ele ligou, acho, pelo tempo que ele levou para lá. Aí retornou triste, de cabeça baixa.
Aí eu perguntei com ele, e aí, o que é que houve? Ele falou, rapaz, você ganhou perdão de pena mesmo. Nossa. Eu falei assim, rapaz, eu não tô surpreso, você que tá, né? Falei com ele. Aí ele falou assim, rapaz, eu trabalho há 16 anos nessa área, eu nunca vi isso acontecer, você foi réu, confesso, preso em flagrante, condenado, e depois de tudo isso o juiz te deu um perdão de pena. Eu falei assim, rapaz, o maior perdão que eu recebi foi o de Deus, isso aí não é nada. Glória a Deus. Falei com ele. Ele falou para mim, então você não larga esse Deus não, porque eu vou ter o maior prazer de ver você assinar aqui de novo. Eu falei, não vai não. Eu posso até retornar aqui, não como um preso, mas como um homem de Deus para pregar o evangelho. Falei para ele. Glória a Deus. Porque nem todos os funcionários se alegram quando um detento vai embora ou quando muda, caminha, se converte. Eles não levam muito a sério. Eles não levam muito a sério. Então essa foi a experiência que eu tive com esse meu perdão de pena. Que legal. E hoje, pastor? Como que é seu coração hoje? Como que o senhor se sente? Não a questão assim, se sente perdoado. Isso aí, claro que o senhor se sente perdoado. Diante, assim, da sociedade, como é que o senhor se sente hoje? Assim? Eu estou totalmente livre. Eu me sinto super bem, tá? Não parece que eu era quem eu era e que eu sou quem eu sou hoje. Porque às vezes eu me paro pensando, poxa, da onde que eu vim? Olha onde eu estou. Às vezes me cai essa realidade. Por exemplo, agora nesse momento aqui, quem diria que eu ia estar vivendo um momento como esse aqui hoje? Mas foi uma decisão que eu tomei lá atrás e tudo que Deus falou comigo e tem falado comigo está se cumprindo. Então Deus conhece a sinceridade do coração do homem. A Bíblia diz que se o caminho do homem for agradável ao Senhor, até os seus inimigos Deus faz que tenha paz com ele. Então, todas as pessoas que eu tinha como inimigo ainda existem. Nenhum deles morreram. Já cruzei com eles no meio do caminho, já preguei o evangelho para eles. Eles pedem para mim orar por eles, para eles tomar a decisão que eu consegui tomar. Eles falaram para mim, é -1 para me preocupar. Então, essa é a maneira que eu tenho assim, me visto hoje. Satisfeito, casado, muito bem casado. Tenho o meu trabalho, tenho a minha profissão. Congrego numa igreja maravilhosa, sou recebido por pessoas maravilhosas, pessoas que me respeitam. Então, é um ar de satisfação, de louvores a Deus do que eu tenho vivido. E eu sei que Deus muda. Basta um homem querer, estar decidido daquilo que ele quer, porque se você tomar uma atitude, Deus faz o resto. Eu só precisei aceitá-lo. É verdade. E de lá para cá, ele que tem feito tudo, eu só tenho seguido aquilo que ele está fazendo. E a sua vida, ela é um exemplo, de fato, do que é conversão, né? Que é você mudar a trajetória mesmo, completamente. Uma mudança de mente, né? Glória a Deus. Gente, a gente está chegando no final. Eu gostaria muito de agradecer ao pastor Fabrício, porque eu acho que foi uma história de vida que linda, impacta, né? Linda. É impactante. A gente vê o poder de transformação do evangelho no testemunho vivo aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer, pastor, por ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história com a gente, tá bom? Verdade, Deus pastor, abençoe. obrigado. Fernanda? Agradeço também, pastor. Eu acho que ainda dava mais umas 2 horas facilmente aqui, que a gente perguntaria várias outras coisas, mas a gente pergunta em off. Mas eu gostei muito. Quem sabe a gente faz um parte 2, né? Parte 2, Então,